bem? Eu sou a professora Estael, trabalho no CEPI Americano no Brasil e hoje estou aqui para falar com vocês sobre a primeira lei de Mendel. Vamos falar um pouco sobre genética? Então vamos começar, pessoal. Primeira coisa que nós temos que lembrar sobre a primeira lei de Mendel é: quem é Mendel? Quem foi Gregor Mendel, que hoje é chamado pai da genética? Gregor Mendel era austríaco, filho de um casal que não era cheio de muitas posses, passou a sua infância muito bem pelo ensino básico e, apoiado pelos seus professores, decidiu seguir carreira nos estudos. Como seus pais não tinham muitas posses, ele entrou para o Mosteiro de Santo Agostinho. Lá no mosteiro, ele teve oportunidade de se desenvolver, de aprender mais, e como ele era muito apaixonado pelas plantas, para conciliar o seu trabalho no mosteiro e também com as ciências, Gregor Mendel decidiu ir para onde? Para o jardim do mosteiro. E lá ele fez os seus estudos, as suas observações, e dessa forma foi capaz de desenvolver as bases da nossa herança genética. Então, ele fez um estudo com uma ervilha, uma espécie de ervilha chamada Piscium sativum, tá? A Piscium sativum, ela tinha características muito importantes para serem observadas. Quais eram as características dessas ervilhas que Mendel pôde perceber? Algumas delas eram a cor da semente, a cor da vagem, a espessura o tipo de semente, né, as características que tinham ali naquela semente, se ela era lisa, se ela era rugosa, a vagem, se ela era uma vagem cheia, se ela era uma vagem comprimida, né, as flores, as características da flor, a altura da flor. Então tudo isso foi observado por Mendel, o que fez com que essa espécie de ervilha ela fosse tão importante e tão decisiva, né, nos estudos de Mendel, porque essas características foram necessárias para as observações que Mendel estava fazendo. O segundo ponto, né, de importância dessas ervilhas está relacionado ao que, gente? Ao motivo do uso. Então, isso aqui eram características, o que ele estava observando, eram características importantes para se observar. Mas e por que ele escolheu? Não é mesmo? Então, ele escolheu por causa do fácil cultivo, né? Essa ervilha era muito fácil de se cultivar. Também é relacionada ao ciclo de vida dela, que era muito rápido. Então, as gerações seguintes eram rapidamente observadas, o que facilitava, né, o estudo, claro, porque se multiplica rápido, né, se tem gerações muito rápidas, então ele podia observar essas características ao longo do tempo. Tranquilo? Outro fator importante era a questão do alto índice de fertilidade, que também está diretamente ligado ao ciclo de vida rápido. Outra questão eram as flores fechadas. Depois que ele fazia a fecundação, né, artificial, essas flores eram fechadinhas. Então não tinha como misturar. Ele tinha certeza do que ele tinha colocado ali. Então isso era muito importante para o estudo dele. Então, se essa flor fosse aberta, ela podia ser polinizada pelo vento, pelos insetos. Então, como ela era fechadinha, ele tinha certeza que ele polinizou artificialmente, estava tudo ok, ela tinha sido polinizada por ele tinha como garantir o que tinha acontecido. Né? Outro fator importante era a possibilidade dessa polinização artificial. E, por último, aí, a questão das características de fácil observação, que nós já vimos. Então, o fato dessas características serem muito evidentes, né, e de fácil observação, facilitou o uso e a escolha dessas ervilhas. Tranquilo? Então, ele definiu, né, a primeira lei da genética, a primeira lei de Mendel, como monohibridismo, onde a gente analisa uma característica por vez. Tá? A geração parental tem uma característica analisada por vez. Então, e também
a definição para a geração pura, certo? A geração pura ela pode ser homozigota recessiva ou homozigota dominante. Tranquilo? Então vamos dar sequência e entender o experimento de Mendel. O que ele fez de diferente? Vamos lá. A geração parental de Mendel era de plantas puras. Plantas puras homozigotas. Plantas puras recessivas e plantas puras dominantes. Tranquilo? Aqui, gente, eu optei por fazer essa coloração laranjinha porque ela representa a cor amarela. Estava sem pincel. Então, como não tinha a cor amarela, eu optei por colocar laranja, tá bom? Para dar essa distinção das cores. Mas aqui é uma ervilhinha amarela e aqui uma ervilhinha verde, que é a recessiva, tá bom? Então, vamos lá. Então, a geração parental de plantas puras homozigotas, quer dizer o quê? A ervilha amarela é dominante, ela é azão-azão. A ervilha recessiva, ela é azinho-azinho. No caso, a gente vai usar as letras V. Para dominante, Vzão-Vzão, e para recessivo, Vzinho-Vzinho. Por quê? Porque é a inicial da palavra da característica recessiva, tá? Característica recessiva, como é verde, usaremos a letra V para denominar a característica de cor, tá bom? Na geração F1, o que acontece? Quando você cruza Vzão-Vzão com Vzinho-Vzinho, você tem 100% de plantas amarelas. Foi isso que Mendel observou. Não apareceu a característica verde, ela não apareceu na F1. Quando ele fez o cruzamento da F1 com a F1, aqui ó, a gente tem o nome disso, ó, retrocruzamento. Você cruza a filiação F1 com ela mesma. Ele teve uma geração F2. Com qual proporção apareceram plantas amarelas em maior quantidade, mas também apareceram plantas verdes. E aí o que Mendel percebeu? Qual foi a sacada de Mendel nessa história? Mendel percebeu que os fatores eles eram independentes. Por que eles eram independentes? Se aqui eu tinha uma planta verde e aqui eu não tinha mais, quando eu cruzei duas amarelas, eu tive novamente uma planta verde, tinha um fator diferenciado. E aí é que a gente entende o conceito de gene, né, trazido por Mendel. Gene, ele vai ser o quê? Um par de fatores alelos. A união desses fatores forma um gene, mas esses fatores se separam na formação dos gametas. Esses fatores eles não vão ficar juntos o tempo todo, certo? Então, na formação do gameta masculino e na formação do gameta feminino, esses genes se separam. O que vai juntar eles de novo é a fecundação. O gene não é um par? Quando tem a segregação, os alelos eles se separam na formação dos gametas. Lembra que a gente já falou sobre isso? Que células gaméticas, elas têm metade do número dos cromossomos? Elas são haploides. Então, os genes se separam, os fatores se separam na formação dos gametas. Depois, na fecundação, eles se formam de novo e tem essa possibilidade. Porque quando a característica ela é recessiva, na filiação 1, na F1, ela fica escondida. E a gente vai entender isso aqui, ó, na explicação do experimento de Mendel. Vamos lá? Então, gente, ó, característica dominante, Vzão, ervilhinha amarela. Então, ela pode ser dominante homozigótica ou ela pode ser heterozigota. Se ela for heterozigota, gente, o que vai acontecer? A característica que vai ser expressa, que vai ser visualizada, é a dominante. Então, ela tem essas duas possibilidades. Já a característica recessiva, que dá a tonalidade verde à ervilha, ela vai ser o quê? Ela só vai aparecer quando ela for
Vzinho, Vzinho. Então, aqui, ó. Então, 2 fatores representam a coloração. Ela precisa de 2. Vem um do pai e um da mãe, tá certo? E aí a gente tem a explicação agora bem visual do que Mendel fez. Olha lá, ó. Na parental. Então, o primeiro cruzamento que Mendel fez. Essas plantas puras, como que elas foram conseguidas? Foram várias gerações repetindo os cruzamentos artificialmente, até durante várias gerações aparecerem somente uma cor. Então ele foi cruzando amarelo com amarelo até essa geração não aparecer mais uma verde. Cruzando verde com verde até não aparecer mais o amarelo. A da verde foi mais simples, né? Porque como ela é recessiva, se você cruza 2 verdinhas, você já sabe que vai nascer só verdinha, né? Mendel também descobriu isso. Vamos lá, gente. Na F1, então, cruzando plantas puras, nasceu 100% amarela. 100%. Todos os indivíduos desse primeiro cruzamento foram amarelos. E aí a gente entende o cruzamento. Vamos lá? Aqui, ó, pessoal, vocês conseguem ver direitinho? Vamos acompanhar aqui, ó. Feminino e masculino. Onde V maiúsculo vieram da fêmea, né? Da planta feminina. E Vzinho minúsculo e Vzinho minúsculo vieram da planta masculina. O cruzamento, ele deu 100% de plantas heterozigóticas. E como a gente viu, o par Vzão, Vzinho, ele resulta em plantas amarelas, porque a característica é dominante. Quem vai ser visto é a cor amarela. Então, por isso, a F1 é toda amarela, porque ela é 100% heterozigota, certo? Então, o genótipo é Vzão, Vzinho. O fenótipo é amarelo. Vocês se lembram disso, né? Fenótipo é aquilo que é expresso, é aquilo que a gente vê e tem relação com o meio. Genótipo são os genes, certo? Como que a gente vai definir isso aqui? Fenótipo é a cor, genótipo, as letrinhas, tá certo? Então, continuando, ele pegou a F1, Vzão, Vzinho, e cruzou com Vzão, Vzinho. Olha lá. Vzão, Vzinho, cruzando com Vzão, Vzinho. Lembra que separa independente. Por isso que ela tá nesse quadrinho aqui, ó. Tá vendo esse quadrinho que parece o joguinho da velha? Ele chama quadro de Punnett. Tem gente que fala Punnett, tem gente que fala Pinet, mas a intenção desse quadrinho é mostrar que os fatores se separam independentes. Vem um fator da mãe e um fator do pai para formar o par de alelos, tá bom? Fazendo esse cruzamento, Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, você tem 3 ervilhas amarelas para cada uma ervilha verde. Por quê? Aí você vai falar, mas como que apareceu a verde? Porque você tinha o gene recessivo escondido, não é heterozigoto? Então vamos lá, ó. Vzão da mãe, Vzão do pai. Primeiro aí o indivíduo vai ser Vzão, Vzão, homozigoto, certo? Amarelo. Segundo, Vzinho da mãe, Vzão do pai. O que ele vai ser? Vzão, Vzinho, heterozigoto, amarelo. Vzinho do pai, Vzão da mãe. O que o indivíduo vai ser? Vzão, Vzinho, heterozigoto, amarelo. Já foram 3. Vzinho da mãe, Vzinho do pai. O que o indivíduo vai ser? Vzinho, Vzinho, ele será verde. E dessa forma a característica recessiva novamente aparece na geração filial. Então, na F2, o que a gente tem de resultado, pessoal?
A F2 vai ser formada da seguinte forma. O genótipo vai ser 1/4 apresentando Vzão, homozigoto dominante. 2/4 Vzão, heterozigoto. E 1/4 Vzinho, homozigoto recessivo. Tranquilo? Já o fenótipo, o que a gente está vendo, a cor das ervilhas, nós vamos ter 3/4, né? 3/4 amarelas e 1/4 verde. Então, gente, isso aqui, esse quadro todinho aqui resume a primeira lei de Mendel, lei de segregação independente dos fatores, certo? Então, a partir da geração pura, a gente conseguiu ver todas essas características sobre a F1 e a F2, certinho? Espero que tenham aprendido, espero que tenham gostado da aula. Um grande beijo e até a próxima!